Normalmente segunda-feira é mais lento, no sábado de manhã que é o boa noite mais, que é um boa noite, cheio de energia. Aí você tá cheio de energia. Hã? Olha só, quem disse boa noite foi uma criança. Eu às vezes me pergunto aonde estamos. Porque veja, a criança, ela é expressa como o símbolo daquele que entrará no reino dos céus, porque ela expressa uma coisa linda que quando a gente chama ou traduz como uma pureza, é que em vez de nós, que vamos tomando as experiências do dia a dia como freios para que não se repita de novo. A criança, ela acorda de manhã cedo, bota os pezinhos no chão e mais uma vez. Lembrando o que o Cristo dizia para Pedro, perdoar quantas vezes? Ele diz 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, se dê sempre uma nova chance. Por quê? Porque justamente a vida vai se construindo com cada amanhecer que nela vivenciamos, experienciamos, aprendemos, porque não há nada na vida que não vale a pena, porque tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a alma que tem essa dimensão enorme, a alma da criança, entendendo ela como esse elemento que não se aprisiona, não se enjaula, não destrói os seus próprios sonhos, mas pelo contrário, a cada dia acorda para sonhar e concretizar o sonho que tem dentro de si mesma. Mente e espírito. Nós estamos caminhando já de uma longa jornada. Nós já caminhamos em níveis evolutivos mais primários. Nós, enquanto princípio espiritual, nos deleitamos no aprendizado no estado mineral. Posteriormente, evoluindo, vamos ao estado vegetal, ao animal e ao hominal. Essa trajetória, ela não foi feita de exclusões. Ela foi feita de inclusões. Cada nova experiência se soma às experiências anteriores. Então, a trajetória desse princípio, que no estado hominal vamos denominar de espírito, é uma trajetória de adição. Não só adição, porque ela se multiplica. Ela vai crescendo a cada dia. E nós deveríamos aprender um pouco com isso. Aonde nós fizéssemos de nossas experiências, sejam elas quais forem, a possibilidade, justamente, de internalizar esta adição. Mas nós vivemos como que querendo apagar parte de nós mesmos. Eu tenho uma imagem que ela é fascinante, é como essa que está aí, mas é o rosto de uma mulher que é feito de várias bolinhas, e os espaços entre as bolinhas não há rosto. Isso é o que acontece conosco quando queremos apagar o nosso passado. Então, caminhando em cada um desses estágios, estagiando em cada uma dessas fases, nós fomos evoluindo, nós fomos despertando, porque na realidade, o que acontece com o estado hominal é que justamente isso que aí vamos carimbar como espírito, constrói, produz uma estrutura que lhe permite interagir com todas as fases anteriores, a ter o senso de julgo, a poder valorar. E essa estrutura que aparece é o que nós vamos chamar
de um elemento que nos diferencia dos animais, a consciência. Então, o princípio espiritual que vai jornadeando por cada um dos reinos, ao chegar no reino nominal, ele abre os olhos. Mas ele abre os olhos porque se constitui aí a presença, no seu sentido mais rude, da consciência. Que nós vamos enquadrá-la dentro desta ferramenta que foi a mente. A mente, enquanto instrumento, ferramenta do Espírito, trazendo o Espírito como essa chama essencial da vida, é ela que propiciou ao Espírito a interação com os elementos da criação. E esta mente, que ela é criada em forma mais rudimentar e que vai se ampliando. Porque, na verdade, quando falamos de nós enquanto espírito, ou seja, eu espírito, e eu começo a falar de eu espírito, mas é Fernando que está a articular a fala aqui agora. Fernando é uma das expressões desse espírito. Como já houve em outros momentos, com outros nomes, outro sexo, outras formas. Este, então, que ele fala, ao mesmo tempo começa a perguntar, como então me perceber espírito? Ou seja, quando eu descrevo que quando o espírito estrutura, então, a mente, aonde? Naquilo que materializa primordialmente o espírito, que é aquela estrutura que chamamos de perispírito. E por que é que materializa? Porque ela também é uma estrutura material, só que é uma estrutura material quintessenciada. Então, a mente é um dos elementos que constitui o perispírito. Ela faz parte. Então, ali é esse elemento que vai evoluindo e vai possibilitando cada vez mais tomar consciência e despertar. Porque quando nós vamos falar de mente, entendendo mente, essa estrutura que se forma e começa a nos permitir perceber o ambiente e se expressar a esse ambiente, fazer essa troca com tudo isto, nós vamos então olhar para isso e dizer sim. E como é que eu me enxergo enquanto espírito? Porque veja, é uma coisa que nós vamos falar dentro da lida espírita, que hoje eu estou vivendo, e o que eu estou vivendo, alguns vão transcrever como o resultado do ontem, e assim sucessivamente. Mas quando nós vamos observar, se o hoje for sempre só o resultado do ontem, significa que o fim já está escrito. Mas esse é o olhar daquele que, por exemplo, na hora do boa noite, porque o olhar daquele que fez boa noite é o contrário. Ele vive um mar de possibilidades. Cada dia é uma nova, um novo leque de possibilidades para a vida. Então, não olham de maneira tão obliterada como nós. Isso é consequência desse estreitamento que vamos produzindo. Porque quando nós vamos, então, observar essa estrutura, que vamos chamar, então, de mente, e que ganha, então, consciência, porque ela é composta de vários aspectos, que eu vou trazê-la como aparelho psíquico, e aí nós vamos olhar aonde alguns vão descrevê-la como se tivesse restrita à estrutura orgânica, ou seja, morreu, tudo foi embora. Se quando nós morremos, nós não perdemos o que nós já aprendemos, porque a encarnação, justamente, ela nos é a oportunidade de agregar habilidades. A cada nova experiência, algo é aprendido, e o que é aprendido fica. Então, por isso, quando retornamos, não somos uma tábula rasa. Trazemos conosco as nossas experiências, aquilo que vivenciamos, e aí vamos, o quê? Evoluindo nessa autopercepção. E aí vamos falar, às vezes, dessa junção
aonde vamos falar do Espírito enquanto essência e auto-iluminação. Mas, em teoria, somos chama divina. Então, já somos luz. Agora, o que é que a gente precisa ser capaz de se enxergar? E se assenhorar do que somos. E é para isso que surge essa estrutura, que vamos então chamar de mente. Aonde, dentre os seus constituintes, estará lá uma parte chamada consciência. Porque é quando esta parte surge, que vamos então fazer o diferencial dos reinos que se passaram. Porque até aí, tudo vem no automatismo. Só que tudo isso que vem no automatismo não se apaga, está dentro de nós. Então, os nossos instintos de preservação, o instinto de perpetuação da espécie, tudo isso vem como elementos do que a gente vai então entender como inconsciente. E, do outro lado, vai começar a aparecer aquilo que eu vou entender como consciente. Ou seja, a partir de agora, aquilo que vinha evoluindo, certo? Como se fosse uma cascata automática, ele começa a ganhar a possibilidade de enxergar a si mesmo. Ele começa a criar um senso crítico e um elemento de autopercepção. E a partir daí, começa os questionamentos. Porque eu só posso questionar quando me torno capaz de perceber. Assim como o gatinho, quando ele chega no local que tinha aquela vasilha com a comida, e ele não encontra, ele fica para lá, fuça, não achou, acabou. Ele não pergunta o que foi que houve. Será que a minha dona não botou? Será que ela ficou desempregada e perdeu o salário? Será que Joãozinho achou de brincar com a minha vasilha e jogou a comida fora? Não. Ele não tem essa habilidade. Essa habilidade de julgamento, do senso crítico, do raciocínio é nossa. Então, quando nós vamos perceber é que, através disso, o que é que vai modificando? Quando eu disse de maneira mais rudimentar e que vai se ampliando, é que esse nível que a gente vai chamar de consciência, então, que se olha e se enxerga como individualidade, que começa a se questionar, ele vai ser representado por um elemento que a gente chama de ego. É como eu estou falando agora. Quem aqui fala é Fernando, pai de 2 lindas filhas, médico e algumas características outras. Esse é tudo que eu utilizar para me definir, eu vou estar falando dessa estrutura, o ego, que é quem gere essa consciência. Quanto mais amplo esse ego, ele vai então se ampliando, então ele consegue se perceber em um universo maior. E aí nós vamos começar a perceber que, se falamos do Espírito enquanto fagulha divina, e que eu não preciso me iluminar porque eu já sou luz, eu começo a perceber que é quando eu começo a ampliar a percepção de quem é esse ser. E essa percepção que vai se ampliando, ela se faz em algumas coisas que eu acho interessante, como uma das parábolas do Cristo, que ele vai descrever aonde ele chega em um momento e vai descrever quem vai ficar à sua direita e quem vai ficar à sua esquerda no dia lá do julgamento. E ele coloca à sua direita aqueles que o auxiliou. E as pessoas se perguntam, quando foi que eu lhe auxiliei? Ele disse, quando você auxiliou aquele pequenino, foi a mim que você auxiliava. Então, ele não se coloca em nenhum templo material. Ele se coloca no coração do homem. E vamos entender coração não como esse órgão que pulsa e bombeia sangue, porque nós morremos, desencarnamos, ele se desfaz. É no espírito humano. Ele se coloca que não podemos alcançá-lo se nós não somos capazes de alcançar o outro. Então, essa ampliação da consciência é quando o meu ego, ele se amplia a ponto de fazer como Cristo dizia, que todos éramos irmãos. Ele abraçava a todos nós. Tudo isto fazia parte também. Essa capacidade de inclusão. Então, a partir daí, o que nós vamos entender que a vida no seu processo evolutivo, que ela sai do mar da inconsciência e começa a mergulhar no mar da consciência,
com a estrutura do aparelho psíquico, aonde a mente é aí então presente, ela ganha um gestor, que é esse que nós vamos descrever como ego. Ele vai então cada vez mais ampliar-se. Ele é o símbolo do que eu traria como exemplo, como elemento significativo desse processo. E aí nós vamos entender que é você começar agora a poder se enxergar e eu poder então falar, né? De que há eu, espírito, e há um Fernando. Então eu consigo falar de uma expressão me conectando à essência daquilo que sou. Só que esse processo, aonde a gente vai ver que o seu foco maior, que é essa estrutura chamada ego, é ela que vai evoluir. Quanto menor, ela só olha para o próprio umbigo. Quanto mais ela evolui, ela vai ampliando tudo isso. E aí vamos entender que quando Cristo fala naquela colocação de que aqueles que estão à minha direita, aqueles que auxiliaram quando eu precisava, e perguntaram onde foi que eu lhe vi, mestre, no coração do outro, aí nós vamos entender que qual é a função que nós precisamos assumir naquilo que estamos vivendo. Porque veja, a sociedade em que vivemos, ela é construída por nós. Se o espírito, quando avança e ganha um galardão, que a gente vai poder estar falando, de uma estrutura que a gente vai estar chamando de mente, que é então essa estrutura que me permite me perceber e interagir, ela surge com uma função clara, que é justamente assumir esse papel. E aí então, nós às vezes não assumimos. E então o que é que nós fazemos? Quando a sociedade nos agride, aí a gente joga pedra nela. E quando a sociedade nos agracia, nós aplaudimos. E nós começamos a nos colocar como se fossem vítimas dessa sociedade, em vez de perceber que somos nós que fazemos esta sociedade. Nós precisamos entender, então, que é preciso que, frente à vida, eu agora percebendo que sou essa chama divina, que cada vez mais que eu integro habilidades, eu vou me percebendo na minha totalidade, que sou eu, espírito, é preciso que esse ego cresça. Deixe de ser aquele ego infantil, que só consegue olhar para o próprio umbigo. E isso não é uma coisa tão simples, porque justamente para que esse ego ganhe uma estrutura, ele vai aprendendo uma coisa fantástica. Ele vai aprender a disfarçar, a criar disfarces. Como nós aqui, vestindo um disfarce. Porque aqui, cada um vai tentar se comportar de tal forma que seja aceito por quem está aqui, e não que seja colocado para fora. Então nós vamos começar a perceber que nós não vivemos como aquilo que percebemos que somos. Ou seja, esse ego, que é o que eu estou chamando de Fernando, ele se reveste de máscaras, de aspectos diferentes, a depender do contexto onde estou. Ele normalmente se reveste de um aspecto para lhe ser aceito, que são o que a gente vai chamar, dentro de uma outra linguagem psicológica, de personas. Então, eu assumo aquele papel naquele momento. E qual é a dificuldade? É que muitos de nós se cristaliza nesses papéis. Em vez de perceber-se como gestor dos papéis, nós nos cristalizamos em um dos papéis. E aí é que nós precisamos, então, ao falar do espírito como essência, perceber esta expressão que está aqui, que é o Fernando que se descreve hoje como ego menor, que a experiência da vida surge para me permitir perceber-me cada vez de maneira mais ampla, incluindo o outro naquilo que eu construo de mim. Mas, Fernando, por que incluindo o outro? É porque vocês já ouviram falar de autopercepção, não é isso? Como é que eu me autopercebo? Não tem como. Eu perceber a mim mesmo? Não, agora sabe como é que eu vou me perceber? Eu começo a falar de Ana Carmen. A falar que a roupinha hoje está mais ou menos, que o cabelo podia estar melhor, certo? Que o brinquinho
Aí vocês começam a dizer o quê? Olha, como é que Fernanda enxerga as coisas? Se revela em tudo que eu falo dela. Então, eu me percebo a partir da minha interação com o outro. O outro é o elemento de revelação de mim mesmo. Sempre vai ser nesta proporção. Então, toda vez que eu estou a me colocar frente a algo ou a alguém, eu não estou falando desse algo nem desse alguém. Eu estou falando da lente que me constitui. E que lente é essa, Fernando? Que diacho de lente é essa que você diz que lhe constitui? É justamente quem verdadeiramente sou eu fora das personas. Porque junto dela, né? Quando a gente não está aqui, eu digo que ela sempre é linda, maravilhosa, que o marido dela, ou seja, ganhou um brinco, certo? Afinal, eu tenho que garantir, né? O meu lugar. Agora, longe, eu posso falar qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu não preciso da presença dela. Agora, tem uma coisa infeliz. É que quando a gente faz um vínculo verdadeiro com o outro, é impossível estar vivendo uma outra máscara. Porque, na realidade, o vínculo da amizade faz com que eu esteja com ela presente sempre. Porque os amigos moram verdadeiramente dentro do nosso coração. Os amigos não são artefatos de jornada. Os amigos são coisas que nos revelam elementos valorosos dentro de cada um de nós. Então, onde quer que estejamos, sempre estará transparente aquela presença. Então, aí não adianta, porque onde quer que esteja, não tem como fazer de outro jeito. Por quê? Porque a Ana que eu já enxergo agora não são esses cabelos, esses ossos, mas a essência dessa pessoa com quem eu pude compartilhar alguns momentos. E é esse sentimento que começa a fazer com que, então, esse espírito deixe de se prender às personas, às representações, para que ele possa assumir-se, aprendendo a lidar com as personas quando necessário for, mas sem se cristalizar nelas. Porque quando nós nos cristalizamos nela, o que é que vai aparecer? Sempre a outra face. Porque essa estrutura criada pelo Espírito, que é a mente, para que ele possa interagir, aprender e fazer tudo isso, ela foi constituída dentro de um olhar de bipolaridade. A gente, para descrever o que é o mal, a gente vai estar tomando como princípio o bem, ou vice-versa. Então, sempre vamos estar tomando uma polaridade para descrever a outra. Até que nós alcançamos um elemento que é fantástico, que é o que a gente vai entender como transcendência. É quando eu não estou nem em uma polaridade e nem na outra. E aí eu começo a perceber que há algo além. Agora, enquanto eu não percebo isso, eu fico aqui congelado. E aí, quando eu fico congelado, eu começo a criticar, certo? Ou seja, eu começo a criticar aquilo, digamos, que eu não gosto, eu começo a criticar no outro. Então, a minha pobre amiga Célia vai servir de quê? Projeção para aquilo que eu não assumo em mim. Então, eu vou descrever que um homem sério fala de maneira bem, diretiva, rígida, tem que estar todo bem vestido para falar em público. E aí, quando Célia chega de chinelão, eu digo, como é que vem falar, Célia, de chinelão? Com a camisinha daquelas de malha chique, certo? Mas Célia, com essa camisa! Ou seja, o que eu estou fazendo neste momento é o que? Eu estou projetando nela as coisas que eu não consigo lidar em mim. Então vai surgir de um lado as personas e do outro lado a sombra. Mas que sombra é essa? É que essa essência espiritual, esse princípio espiritual que evolui para o espírito, que hoje está aqui falando como Fernando, sonhava em dançar balé. Mas papai disse que o quê? Menino que dança balé não dá porque preste. Não era hoje eu tenho 50 anos, hoje a fala é diferente. Então o quê? Porrada nele, porque isso não é coisa de menino. O menino vai jogar futebol, vai empinar pipa, empinar a raia. E aí então, o Mikhail Baryshnikov Tupiniquim foi sepultado. E onde é que ele está?
está aqui dentro, na minha sombra, certo? Que aí o meu amigo Adenauer Novaes, quando me viu fazer teatro, disse: "Olha, bailarina", certo? Brincando com o teatro, como fazer balé. Ou seja, essa parte foi jogada lá atrás. Se eu não me congelo em um único ponto e trago isso de volta, consigo olhar para esse bailarino que não se fez de uma forma e pode se fazer de outra, porque lembre-se que eu disse que a criança tem esse olhar de múltiplas possibilidades, então ele não enxerga uma única forma de realização, mas múltiplas possibilidades de realizar ali as suas fantasias e o seu dia. Ele pode estar se expressando de uma outra forma. Agora, se eu não tenho esse olhar, e o meu olhar é pequeno e restrito, aí quando eu vejo alguém fazer esse caminho, eu me coloco a criticar e a apontar. A fazer do outro espelho de tudo aquilo que em mim foi frustração. Fazer do outro espelho de tudo aquilo que para mim é o não resolvido. É porque justamente essa estrutura aprendeu a viver assim. Ela se fazendo nessa bipolaridade de uma coisa e de outra. E aí, quando é depois, o que é que aparece? É que quando a gente começa a lidar com isso, a gente vai começar a descobrir o que estava lá no inconsciente. Porque se me perceber, é perceber o que eu sou. Então eu vinha totalmente no inconsciente, sem nada, até o reino mineral, vegetal, animal. Eu agora começo a perceber quem era Fernando. Tudo isso está aqui dentro. E aí agora o que é que vai acontecer? Eu preciso perceber todas as faces. Porque Fernando, que é capaz de estar conversando com vocês, também já foi lá atrás capaz de passar alguns no fogo, comer um pedacinho. Porque na escala evolutiva alguns já fizeram isso. Tudo me é possível, por quê? Porque foi tudo aquilo que foi escrito na escala de evolução também está em mim. Então quando eu começo a perceber que tudo que advinha de mim não é nenhum monstro, e é simplesmente o humano, eu começo a ter um olhar para com o outro, que é aquele olhar que o Cristo disse, que é o olhar de inclusão. E quem é que está adquirindo isso? É essa criatura aqui, chamada Fernando agora, mas que vai ganhar outros nomes. O ego. Ele começa a ter a capacidade de integrar outros valores e outros aspectos a si, e aí então, aquilo que era inconsciente vai se tornando consciente e esse ego vai se ampliando. A ideia de falar de espírito é que nessa estrutura vamos falar de algo chamado self. Esse chamado self é o centro, o eixo. É uma tendência natural que nós temos de harmonizar e equilibrar as coisas, de encontrar o equilíbrio, essa paz que a gente busca tanto encontrar. A paz entre o quê? Simples. Entre assim, olhe os seus monstros e olhe os seus deuses. Como equilibrá-los? Como fazer isso? Aonde a mente, por vezes, vai fazer isso através dos sonhos. Então, através dos sonhos, eu posso fazer tudo o que eu quero. Ou seja, apertar o pescoço de minha amiga Célia. Porque ela estava muito chique aqui. No sonho é permitido. O sonho é um elemento da psique que faz com que haja uma compensação. Agora, lógico, isso dentro desse elemento, porque ele vai trazer uma forma simbólica. Eu não estou matando Célia, apertando o pescocinho dela, longe disso. Eu estou apenas interagindo com aquele elemento que existe em mim, que Célia está funcionando como elemento de representação. Então, quando nós começamos a perceber desse jeito, vamos entendendo que a mente ela é mais complexa do que o que a gente pensa. Porque, por que que vocês começam uma dieta na segunda-feira e terminam na terça? Não é assim? Vamos começar a dieta na segunda, terça-feira. É porque vocês estão enfrentando o quê? É preciso romper determinados paradigmas. Esses paradigmas são modelos que você vem adotando há muito tempo. E para rompê-los, não é simplesmente, olha, amanhã acabou. Ah, Fernando, mas fulano disse que amanhã acabou e realmente acabou, mudou. Mas há quanto tempo isso vem amadurecendo? Há quanto tempo isso vem internamente nele, reverberando, até que faça com que ele tenha uma outra conduta, uma outra postura?
E por que eu estou descrevendo isso? É tipo aquela senhora que dizia o seguinte, ó, não vou brigar com ladrão se eu for assaltada. E aí era uma criatura desse tamanho, 1,50 m. E aí na frente da clínica, foram lá para tomar o carro dela. E aí o ladrão mandou ela sair do carro e queria a bolsa. Ela se atracou com o ladrão. Brigou com o ladrão, tomou porrada no ladrão, o ladrão depois saiu correndo, não estava armado. Se tivesse, ela poderia ter perdido a vida. E quando aquilo acabou, ela, meu Deus, eu não sei como eu fiz isso. Ou seja, são esses elementos internos que afloram a consciência, tomam o lugar do ego e a partir daí lhe dirige. Você diz, não sei como foi que eu fiz aquilo. Não sei como é que isto aconteceu. Então, para perceber isso, que se alguma coisa lhe imobiliza, às vezes você não consegue enxergar, enxergue o seguinte, seu vizinho é igual. Somos semelhantes. Seu filho também. Então perceba que não fique a criticá-lo, jogando pedra, como se bastasse apenas ele dizer sim ou não. Entenda que todos nós temos montanhas a mover dentro de nós mesmos. E encontrar um elemento para aquela história, que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a montanha, mova-se, ela se moverá. E que fé era essa? É a fé que você traz acreditando em si mesmo, em seu potencial. Esse potencial do que você reconhece como você agora. E use essa força, esse potencial para se mobilizar e para poder fazer algo mais. Porque então vamos começar a perceber que quanto mais vamos ampliando, esses elementos vão ganhando uma dimensão menor, porque o ego vai agregando a si múltiplas habilidades. A cada encarnação, o que você está construindo de aprendizado para si mesmo? Porque esse corpo que você utiliza, até esse aparelho que vamos descrever como aparelho psíquico, ele serve a uma causa. A causa do despertar do próprio espírito. É ele que vai cada vez se apurando cada vez mais e sublimando tudo isso, aquilo que a gente chamava de self, que é esse ponto de equilíbrio, ele vai poder talvez trazer a representatividade do que seja o espírito. Que é quando você é capaz de se perceber plenamente como é. Aonde você não fica mais buscando tábua de salvação, Chico, Joana, Jesus, aonde você percebe que não há salvação. O que há é você assumir a responsabilidade dos seus atos, e quanto mais consciente estiver sobre eles, e atuando de uma maneira cada vez mais integrativa, aprendendo e superando limitações, e ao olhar para o outro, entender que o outro não é porque ele não consegue, não é porque não é essa coisa pura, é porque essa coisa pura, tão bonitinha, ela só existe no aspecto didático. Porque na realidade, cada um, enquanto espírito, através desse instrumento, desse aparelho de percepção e de interação com o mundo exterior, e a partir daí também com o mundo interior, porque isso vai se transformando numa lente na qual ele se enxerga, ele tem todas as suas dificuldades próprias. E aí quando a gente acha que iria surgir algo de muito mais fácil, porque a gente às vezes vai dizer para a criatura, os seus males, quem constrói é quem? Você? Agora, você já tentou dizer isso para você mesmo? Porque esta é a ideia. Eu, enquanto espírito, poder olhar para mim, enquanto expressão desse espírito, e entender que é isso que acontece. E então, quando eu me sentir enclausurado, eu não estar colocando essa clausura sob as mãos de ninguém. E aí eu entender que sou eu que construo os meus males, eu também sou aquele que constrói o que há de bom e de bem em mim. E quando eu começo a perceber isso, aí então eu consigo dissolver o que me acorrenta. Porque o que me acorrenta não é exatamente algo fixo. O que me acorrenta é viver nessa divisão de que há só um bem e de que há só um mal. É o convite de que essa estrutura que foi criada dentro de uma percepção bipolar, aonde vai ter sempre um positivo ou um negativo, ela aprende a superar. O ego vai evoluindo a partir
do momento em que ele vai conseguindo enxergar além do bem e além do mal. Então, enxergando além do bem e além do mal, ele consegue perceber a verdadeira essência que ele é. Porque então, você não se envergonha de mais nada. Porque, como eu disse no início, tudo vale a pena quando a mente não é pequena. E aí então você acende a luz dentro de você. Que a luz que se acende, ela não se acende porque ela se originou aí. A luz que se acende é você perceber que você é um ser imortal. Quando você consegue perceber-se enquanto espírito e ser imortal, você vai entender que isto é uma jornada de aprendizado. E é esse aparelho que você tem, que vai, a partir da experiência, que vai integrando valores, que ele consegue transpondo um bem e um mal, a conseguir ter um olhar cada vez mais completo. E lógico, aonde nós aprendemos isso, é o exercício que a vida nos chama, aonde, através da família, nós ficamos de cara com nós mesmos. Naquele filho, naquele parente, no companheiro que está do nosso lado, porque normalmente nós somos atraídos àquela que diz assim, eu te amo, eu me apaixonei por você, eu apaixonei-me pela minha imagem que eu projetei nela. Quando eu descubro ela como é, aí eu não quero. Aí, ó, tchau. E aí o que é que a gente precisa perceber? É que, além disso, alguns aspectos que nos relacionam, como a profissão, é sair da inconsciência para o consciente. Como nós estamos levando isso? Porque perceba, nós estamos mais uma vez, às vezes acordando de manhã, chegando no trabalho, saindo do trabalho, e a gente não consegue fazer o seguinte, aquele mesmo exercício. Não estamos aqui dentro de uma casa religiosa, eu quero encontrar Jesus. Não é aqui que você vai encontrar Jesus, não. É no seu birô de atendimento. É na vassoura que você pega para varrer. É quando você começa a fazer o seu trabalho com aquela mesma energia daquela criança que fez boa noite. Ou seja, você valoriza a tua atuação no mundo. Porque seja qual for ela sempre tem algo a lhe ensinar. E a crescer na sua vida e na vida do outro. Então nós vamos começar a perceber que lidar com determinados elementos, como por exemplo, o sexo, vai mais uma vez revelar. Porque perceba, o espírito é essa essência que vai aprendendo a partir de cada trajetória e tem então na mente esse instrumento de expressão e de interação. É ele, essa essência que é você, que vai aprendendo a partir de cada um dos olhares. Ele lhe convida a sair dessa persona cristalizada de que só vê uma coisa, para que seja capaz de ver essa prede de possibilidades, como nós temos hoje o que chamamos de família. Família que era um homem, uma mulher e os filhos, hoje pode ser um homem só e os filhos, a mulher só e os filhos. 2 homens e os filhos, 2 mulheres e os filhos. O que é família? Mas, Fernanda, não, família era marido, mulher e filhos. Mas nós temos um problema na nossa sociedade, grave, é que muitas mulheres são capazes de parir seus filhos, mas não são capazes de adotar seus filhos como seus. Então, o que constitui não é a herança genética, não é aquela organização que foi estaticamente ali distribuída, é como as pessoas se relacionam nisso. Família, chance local de aprendizado para o espírito, de aprender a lidar com a diferença do outro e crescer com a diferença do outro, revelando a si mesmo. Porque a única coisa que o outro vai fazer é me revelar, ou seja, sair de toda aquela construção inconsciente, trazendo para uma construção cada vez mais consciente e plena de mim mesmo, aonde, aprendendo a lidar com a energia do dinheiro, tendo ou não tendo, eu vou também me identificando, aprendendo a lidar com os meus afetos, porque às vezes com eles eu só tenho uma relação de poder, e não uma relação de afeto, que o verdadeiro afeto liberta, não aprisiona.
E aí, isso tudo nos convida a poder nos perceber como esse espírito. Então, ter na mente o elemento de percepção daquilo que eu sou, como o Evangelho dizia, sois deuses. E que então, se essa é a nossa realidade, a gente deixe de criar monstros. Porque os monstros são criados pela nossa mente. É a forma como ela reage aos estímulos ao qual ela foi exposto durante múltiplas trajetórias encarnatórias. Agora, nós somos espíritos, somos mais que os fantasmas. Então, se nós criamos, cabe a nós modificá-los. Agora, modifique o seu fantasma, porque quando você está de frente para o olhar do outro, você sempre quer dizer aonde está a realidade, como nesse quadro que eu projeto. Se é na menina magrinha, esquelética, anorética, ou naquela que você vê um pouquinho mais gordinha. Cada um se coloca logo a dizer qual é a verdadeira, qual é a falsa. A realidade para o espírito, ela é vivenciada a partir de como ele enxerga. Então, a mente é o ponto que dá para ele essa possibilidade de percepção. Então, a realidade para o espírito é a realidade com a qual ele enxerga a vida. E então, a gente possa perceber que, toda vez que nos sentimos à mercê de alguém, somos nós que estamos dando esse espaço. Toda vez que a gente nos perceber como se estivéssemos alucinados, é porque estamos nos colocando nessa posição. É uma construção do nosso psiquismo. Agora, lógico, da mesma maneira que tudo acontece, nós podemos encontrar a peça certa do nosso quebra-cabeça, que é toda vez que você coloca a sua energia de vida como a energia de vida da criança. A energia de vida que vai estar sempre buscando, vendo a vida como mais uma possibilidade. Ou seja, a ideia de que você possa sabiamente acordar amanhã, botar os pés para fora da cama e com os pés fora da cama dizer: não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Porque é isso que a vida se abre a cada instante para você, porque você é um espírito imortal. Então, a vida lhe dá a oportunidade de a cada momento poder reconstruir, fazer de uma outra forma essa ambiência. E quando você entra nessa ambiência, você reconhece que de fato esse ser indestrutível, que é o espírito, esse ser imortal, que é o espírito, ele se auto-ilumina quando ele se auto-reconhece. E esse trabalho de auto-reconhecimento, que é processado pela estrutura da mente, tendo o ego como gestor maior do nível da consciência, que vai se ampliando cada vez mais, se tornando mais capaz de englobar, de integrar os seus aprendizados, e aí fechar-se em um só, como elemento de percepção do que verdadeiramente é: sois deuses.